Meus irmãos, estamos tratando de um assunto de fundamental importância na Escritura Sagrada. A relevância desse assunto é central. É um tema fundamental. O tema da regeneração. O fato é que esse tema causa bastante divergência entre os próprios cristãos. Ele pode não causar muita divergência entre pentecostais e reformados, tradicionais, ortodoxos, mas ele causa muito problema por parte dos cristãos católicos, episcopais e alguns outros, que acreditam que a regeneração aconteça por meio do batismo nas águas. Nós entendemos a partir das Escrituras que isso não é uma verdade bíblica, na verdade uma torção da Escritura. Não se consegue perceber isto de maneira clara, contundente, tanto quanto a regeneração por meio do Espírito. O que eu pretendo dizer hoje é a necessidade, demonstrar o motivo pelo qual nós precisamos ser regenerados. Mas eu não gostaria de fazer isso sem antes diferenciar a regeneração da conversão, porque uma coisa não é a outra. Há uma diferença expressa entre regeneração e conversão. O fato é que a conversão é o fruto da regeneração, é uma consequência da regeneração. Segundo a Escritura, e daqui a pouco nós vamos ler alguns textos, a regeneração é um ato instantâneo de Deus, e nesse ato nós temos a nossa vontade, a nossa emoção e nosso sentimento alterado, mudado. É uma coisa vinda de Deus que transforma o ser humano de dentro para fora. Alcança o profundo do nosso íntimo. É algo misterioso, mas sabemos que essa verdade provém de Deus. A regeneração é um ato absoluto de Deus, ao contrário da conversão. Vou tentar hoje, através da apresentação de textos bíblicos, afirmar que a regeneração é um ato absoluto de Deus. Quando separamos a regeneração da conversão, nós perceberemos que na conversão há uma ação do homem, há um receber, há uma reciprocidade do homem. O homem volta-se em direção a Deus. Por quê? Porque fora regenerado. Então o homem não se converte se não for regenerado. O homem não se volta para Deus se não for regenerado. Se fôssemos descrever a regeneração com as nossas próprias palavras, o que poderíamos dizer? Começaríamos dizendo como Jesus disse, que regeneração é nascer outra vez. A regeneração, ela não só ela não é o ato de restaurar, é o ato de fazer outra vez. Completamente novo. Vamos começar a ler a Escritura, por favor. Vocês estão com suas Bíblias abertas? A regeneração é um ato de Deus, como eu disse para vocês, no coração do homem, é a ação do Espírito por meio da palavra de Deus. Nós vamos já chegar nos textos bíblicos para confirmar isso. Segundo a Escritura, meus irmãos, o coração do homem é completamente depravado, corrupto. Abra para mim, por favor, Yuri, Jeremias 17, versículo 9. Pode ler. 17, 9, por favor. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Tem uma outra tradução que diz que enganoso é o coração do homem mais do que... enganoso é o coração do homem mais do que qualquer coisa, e desesperadamente corrompido.
O conceito veterotestamentário do coração é muito diferente da abordagem da qual damos hoje. Quando a Bíblia diz que o coração do homem é corrupto, a expressão o coração está relacionado a todo o ser do homem. Está relacionado à sua alma, está relacionado ao seu entendimento, à sua consciência. Tudo do homem está vinculado à expressão o seu coração. É o centro das sensações, das emoções, do controle, do entendimento do ser humano. É por isso que Deus, em Ezequiel, diz: eu tirarei esse coração e colocarei outro coração. É também uma expressão do novo nascimento no Velho Testamento, quando há essa transfusão, essa transplantação de uma nova natureza, de um novo coração, de uma nova vida. Ok, ainda quero falar mais uma coisinha antes de poder ler com você os textos. Eu pretendo discorrer a respeito, abra para mim Tito 3,5, por favor. Tito 3,5, por favor. Leia para mim, Mantânia, por favor. Não pelas obras de justiça que houvestes feito, mas segundo a misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Eu pretendo também desenvolver esse assunto acerca das consequências da regeneração, a purificação e também a renovação. Duas coisas que acontecem no ato da regeneração, tanto a purificação quanto a renovação do nosso ser. Ok? Isso não muda-nos de maneira metafísica. Não há nenhuma mudança no nosso corpo, não há nenhuma mudança física na gente. É uma ação de Deus no nosso interior, na nossa natureza. Portanto, vamos falar então sobre a corrupção total do gênero humano. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos começar por aí. Por favor, pode ler. Isso. Amém. É importante a gente compreender a questão da transmissão da natureza pecaminosa a partir de Adão, porque Adão era o representante legal da humanidade. Uma vez tendo pecado, ele transfere essa natureza pecaminosa a todos os seus descendentes. Uma maneira fácil da gente compreender isso, de maneira alegórica, é olhar para o presidente da República. O presidente da República, ele representa uma nação. Uma vez o presidente da República declarando guerra contra um outro estado, contra uma outra nação, automaticamente todos os seus concidadãos tornam-se inimigos daquela outra nação. A favor ou contra da sua vontade, não importa. O fato é que uma vez que a presidência declara guerra contra uma outra nação, todos os cidadãos brasileiros passam a ser inimigos daquela outra nação. Por meio da decisão presidencial. Então, quando Adão peca, Adão transfere a todos os seres humanos essa maldição. Por quê? Por meio de um único homem. Foi o único ato pecaminoso que corrompeu toda a humanidade. Toda a humanidade foi amaldiçoada com o pecado em função da escolha maldita de Adão. Então, Paulo diz: todos, sem exceção, estão debaixo dessa régua. Todos pecaram, todos foram separados, foram destituídos, foram separados da glória de Deus. Então, este é já um motivo pelo qual eu posso afirmar: o homem precisa ser regenerado. Por quê? Porque o homem vive em pecado. O homem, depois de Adão, passa a não mais reconhecer as maravilhas das obras de Deus. O Salmo 19, portanto, diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento as obras das suas mãos.
Um dia anuncia a chegada do outro dia. Mas o homem no pecado diz assim no seu coração: não há Deus. Percebe? O homem do pecado, o homem natural, não compreende, não aceita, não reconhece as maravilhas de Deus. Por quê? Porque o pecado lhe impede completamente de ter qualquer atitude relacionada a Deus, por conta própria. Uma outra coisa que nós podemos falar também é que, abram para mim, por favor, em Romanos. Em Romanos, vocês vão perceber que o homem gradativamente foi se degenerando cada vez mais. Antes de abrir Romanos, capítulo 6 de Gênesis, não precisa abrir, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuamente. Percebam que já no início aqui, no capítulo 6, versículo 5, Deus, o próprio Deus viu que as imaginações do homem eram terríveis. Algumas coisas, os homens pensavam em coisas que ainda não haviam executado. E Deus, ao perceber a imaginação dos homens, que era ruim, que era maldosas, que eram capciosas, pecaminosas, se arrepende de ter feito o homem. A expressão, se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Estudamos essa expressão, vocês lembram? O arrependimento de Deus. A diferença do metamelomai e de metanoia. Então nós perceberemos, ao ler esses textos, que o homem na sua essência agora é mau, é manchado, é corrompido, é corrupto. E ele se tornou incapaz de resolver sozinho essa situação. Encontra-se em um charco de lodo, em um lamaçal, em um tremedal de lama. Ele não tem capacidade própria de sair aonde se colocou. Por quê? Porque a consequência imediata daquilo que ele fez foi a ruptura na relação com Deus. Percebam que, ao pecar, eles se afastam de Deus. Quando ouvem a voz de Deus, ele se esconde de Deus. Adão se esconde. A sua visão foi deturpada, a sua mente foi deturpada, a sua concepção foi deturpada, tudo no ser humano foi corrompido com a inserção do pecado na humanidade. Então Deus falou aqui, olha, estou observando aqui a maldade dos homens tem se multiplicado, hein? E a sequência disso é piorar. Então eu vou enviar juízo, né? Vocês vão observar também nas escrituras que os homens têm uma medida, né, de pecados. Quando esse pecado atinge a medida, o juízo vem. É incrível. Se você observar quando Deus fala a Abraão, olha, vão prender a sua descendência, vão escravizá-la, mas isso é só até atingir a iniquidade dos amorreus. Sodoma é a mesma coisa, olha, não aguenta mais o cheiro, apodreceu, não suporto mais, juízo neles. Nínive, a mesma coisa. Nós temos vários exemplos de que a misericórdia de Deus, embora perfeita, às vezes ela é trocada pelo juízo, né? Deus também entra com juízo na vida do ser humano. Muitos apoiam-se na misericórdia, mas o amor exige juízo. O amor de Deus exige que o ser humano seja julgado. Senão não seria amor. Né? Não é natural você encontrar o agressor do seu filho, a pessoa que agrediu o seu filho, e você não ter qualquer tipo de ação, de reação. Não é normal. Porque pensem bem, eu vi uma vez essa ilustração, o pai de família chega em casa, encontra toda a família morta, mas o agressor está lá dentro ainda. O agressor está dentro da casa. Aí o homem amordaça o agressor, leva até a polícia prende, e aí na hora do julgamento o juiz fala assim, olha pessoal, eu andei analisando aqui os fatos,
E eu sou um juiz tão bom, eu acho que eu vou liberar esse sujeito aqui, porque, aliás, foi só uma família só, né, que ele matou. Não, acho que não merece ficar preso, né? Você percebe que não tem nexo? Então, a justiça de Deus também precisa ser executada com base no seu amor, porque até o seu juízo é perfeito, até a sua ira é perfeita. Então vamos lá, irmãos, abram por favor. Olha só, o homem não percebe, não valoriza, não prestigia, por causa do seu pecado, o grande e soberano amor de Deus. Porque a Bíblia afirma que foi um amor tão grande, imenso, que ele foi capaz de se desfazer, de entregar, de expor o seu próprio filho à ignomínia, à vergonha, naquele sacrifício vicário, substitutivo, por amor a nós. Deus derrama o seu amor sobre nós por meio do Espírito, mas o homem despreza, o homem rechaça. Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Não deram ouvidos, endureceram seus corações, enfureceram-se contra o príncipe da vida. Por quê? Porque o pecado não os permite ver. A outra coisa que é interessante falar aqui, falar da insensibilidade do homem com relação ao pecado, irmãos. Os vários tipos ou práticas do pecado que sequer fazem cócegas de tristeza nos homens. Cada dia mais nós podemos ver quão especialistas os homens têm se tornado em fazer coisas cruéis, em cometer coisas cruéis, coisas terríveis. Fazem isso sorrindo. Eu tive a oportunidade de ver pessoas, irmãos, sorrindo enquanto atiravam, sorrindo enquanto chutavam o rosto de uma pessoa, sorrindo por ter pegado uma mulher casada, mulheres se vangloriando por terem 3, 4 homens casados com as quais ela sai. Não há qualquer tipo de pudor com relação a isto que tanto desagrada o nosso Criador. Olha quão longe o homem foi. Sodoma e Gomorra, eles ficariam envergonhados diante dessa geração. Os pré-diluvianos, eles talvez se escandalizariam com essa geração. A geração que reúne mais de 1 milhão de pessoas em uma avenida para blasfemarem, para profanarem, né, ao ar livre. Uma nação que apoia, que adultera, que afirma, que corrobora com o erro, com o engano, com o pecado. A iniquidade continua a se multiplicar. Não, ela não parou. Não estancou com o dilúvio. A iniquidade continua a se multiplicar. E o fim disso, irmãos, é o lago de fogo. O fim disso, dessa contaminação, é o extermínio eterno. Porque o pecado contra um Deus eterno requer uma punição eterna. Então os homens serão lançados contra a sua vontade. Porque a vontade deles era de continuar pecando, de continuar fazendo o que era errado. Então a ideia é lançar. É como pôr na beira do precipício e foram lançados. Não foram colocados, depositados, trancados, não. Eles foram lançados. E os precursores, a besta, o falso profeta, o anticristo, Satanás, eles inaugurarão aquele ambiente terrível, criado de maneira perfeita, para produzir tudo o que Deus desejou que produzisse, irmãos. Porque não haverá naquele lugar uma gota de graça. Não haverá uma fagulha de misericórdia. É o juízo de Deus derramado em toda a sua força, irmãos. Podem imaginar isso? O esforço tremendo que Deus fez para habitar entre nós, para tabernacular. Eu usei um exemplo esses dias aqui. É fácil você colocar um copo d'água dentro de uma caixa d'água.
Agora, coloque uma caixa d'água dentro de um copo d'água. Tente fazer isso. A física afirma que é impossível. Agora, coloque um oceano dentro de um copo d'água, de um copo americano. É impossível. Agora, pense como que o Criador se fez homem. O Criador do universo. O Criador do universo. Os céus dos céus não contêm a sua glória. Isso requereu de Deus, com certeza, grande esforço. Isso sim, irmãos, porque ele nunca deixou de ser Deus. Ele não vestiu uma capa de Deus, ele sempre foi Deus. Agora, ele nunca foi humano. Foi só em Cristo. Você percebe? Então, ser Deus não é fazer nenhum esforço, mas ser humano requereu de Deus um grande esforço. Foi fiel até a morte de cruz. O fato é que o homem vem se corrompendo. E há uma insensibilidade terrível com relação ao pecado. O homem vem se degenerando, se corrompendo, se deteriorando. Mas, ouçam, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele colherá. Insensibilidade com relação à urgência da salvação. O irmão disse, o dia da salvação é hoje, é agora, o tempo aceitável. 2 Coríntios, capítulo 6. Está aqui, ó. Oi? Pode ler, Yuri. Porque diz, ouviste o tempo aceitável e socorriste no dia da salvação. Eis aqui, agora, o tempo aceitável, eis aqui, agora, o dia da salvação. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. 2 6:2. Em Hebreus também diz que nós não devemos fazer como fizeram os israelitas no dia da tentação, de Massá e Meribá. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçam os vossos corações. Mas o que os homens fazem? Não é o tempo, não é a hora. Eu sou jovem, eu tenho planos, eu tenho propósitos, eu tenho objetivos. São insensíveis quanto à urgência. A Bíblia diz, virá como um ladrão de noite, em um momento inesperado, no dia em que não percebeis, há de vir o Filho do Homem. A parábola, né, dos lavradores infiéis, a parábola dos talentos, a parábola das 10 virgens. Pedro fala que virá como ladrão, João fala que ele virá como ladrão, o próprio Cristo fala, o dia do Senhor será como um ladrão. Mas os homens são insensíveis a essa verdade bíblica. Eles não estão nem aí para o que está acontecendo. Como nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, haviam seus propósitos, compravam, vendiam, mas de repente, irmãos, eles nem perceberam quando Noé e a sua família entrou e o Senhor fechou a porta. Eles não perceberam. A vida continuava. De repente o céu desaba e as fontes do abismo são abertas, irmãos. Brota água da terra, desce água do céu, 40 dias e 40 noites, ininterruptamente choveu sobre a terra. Tem uma expressão interessante, diz, lembrou-se o Senhor, em Gênesis capítulo 8, versículo 1, e lembrou-se o Senhor de Noé. Então, cessou. Irmãos, o juízo descendo, é só uma forma engraçada de falar dessas coisas, né? De repente, Deus, Noé! 40 dias navegando sobre as águas, sem um destino. Quando a água baixa, tudo já havia sido destruído, eliminado, desintegrado. Esses dias estava lendo o livro, e a Bíblia tinha razão, de Werner Keller, eles cavando lá não é na Turquia, é no Oriente Próximo. Eles cavando diante de alguns zigurates, aquelas pirâmides, né, em degraus, perto do Nilo, do Eufrates ali, perto do Egito, algum lugar ali. E eles cavaram dezenas de metros. E aí encontraram
uma grande faixa de terra, era puro limo, puro lodo. Ou seja, uma substância impossível de estar onde estava. Uma região muito próxima do Nilo, então, uma certa época do ano, o Nilo sobeja as margens, mas fizeram cálculos, era impossível que tivesse ali. Então, eles descobriram que era justamente as águas do dilúvio, irmãos. Uma prova científica desse acontecimento bíblico. Houve uma grande repercussão na mídia, enfim, a respeito desse assunto. O fato que aconteceu, né? A eliminação de quase toda a humanidade. Então, irmãos, o homem, ele se tornou insensível e incapaz de se tornar, de retornar para Deus. Tamanho é a deficiência sua que ele é incapaz de voltar por conta própria. Portanto, ele precisa ser regenerado, purificado e renovado. Para poder o quê? Para poder se converter. Para poder se converter, ele precisa primeiro ser regenerado. Quer ver um exemplo prático disso? Acontece um acidente, ok? Acontece um acidente. A pessoa acabou de entrar em óbito. Tem como falar com essa pessoa? Perguntar alguma coisa? Como foi? Como que os carros colidiram? Não, né? O que se tenta fazer primeiro? Reanimar, ressuscitar, né? Fazer massagem, desfibrilador. Se porventura ele voltar à vida, tiver em condições, ele vai começar a falar. Então, a regeneração é o ato de trazer o homem de volta à vida. O homem está morto no seu pecado, então ele é vivificado, é trazido à vida. E a partir daí, ele pode tomar decisões. Nós vamos tentar desenvolver esse assunto a partir daqui. Então, essas coisas eu quero que vocês pensem. A insensibilidade diante das maravilhas de Deus, o homem é insensível a isso. O homem é insensível diante do seu amor. O homem é insensível diante da gravidade do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o homem não atenta para isto. O homem não olha para isso. O homem não quer saber disso. Isso não importa para o homem. Digo para o homem, é para a raça, é para a mulher, tá? É para o gênero humano. Não é homem e mulher. Todos os seres humanos não ligam para isso. São insensíveis. E são também insensíveis diante da palavra de Deus. Irmãos, quero repetir o que disse uma vez. Este é o maior tesouro existente no planeta Terra hoje. É isso. Esse aqui é o maior tesouro da humanidade, irmão, este. O maior legado da humanidade é este. Não é? Eles acharam, acho que foi nesse século, uma pedra de rubi verde. É a maior pedra de rubi encontrada na história. É uma pedra gigante, vale bilhões. Chega perto do valor disso aqui. Chega perto. A riqueza dos Rockefellers, os grupos gigantescos, não chega perto disso aqui, irmãos. Não é o rubi, não é o ouro, não é as pedras, não é o dólar. Isto aqui, irmãos, é a coisa mais preciosa que existe entre nós. A palavra escrita de Deus. E o que o homem faz? Rasga, chuta. Aconteceu recentemente, os caras entraram numa igreja, o cara rasgou a Bíblia, defecou na igreja e se limpou com a Bíblia. Irmãos. E tem gente que faz coisas piores. O primeiro comando da capital matou ele. Os caras pegaram o vídeo, acharam os caras, massacraram eles. Mataram ele. Eu não fico alegre com isso. Não fico alegre, eu só vejo o tamanho. Né? Aonde o homem chegou. Irmãos? O homem defecar no altar e se limpar com a escritura. Percebe, irmãos? O homem é insensível com a palavra. Eu digo, meu irmão,
há um juízo depois da morte. O homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Os homens pecaram, diz a história bíblica. Você deve se arrepender do seu pecado. Ele, não está nem aí. Por quê? Por causa da corrupção do pecado. Ele é incapaz de perceber, irmãos. Não é só através, irmãos, da instrução que ele se tornará um novo homem. É um ato de Deus em transformar aquela vida. Não é através de estudo, não é através de um conhecimento apurado, não é gnoses, não é conhecimento. É uma ação de Deus no homem. Agora, quando isso acontece, irmã Vera, o homem é transformado de maneira radical. E aí é impossível não ser percebido. E se nós terminarmos esse estudo aqui, daqui a algumas semanas, e nós tivermos plena convicção do que isto é, e podermos olhar para dentro de nós, fazer uma autoanálise, uma introspecção, e descobrir se nós somos regenerados ou não, eu estarei satisfeito, me darei por satisfeito. Vocês observarão muitas vezes os apóstolos dizendo, se é que vocês receberam o Espírito, se é que vocês conheceram, se é que vocês compreenderam o dom de Deus. Por quê? Porque os apóstolos sabiam que nem todos que estavam na igreja eram salvos, que nem todos que estavam na igreja eram convertidos, eram regenerados, eram transformados. Nem todos que estavam em Israel são israelitas. Então vale a pena, irmãos, nós olharmos para isso e trazermos isso para a nossa própria vida, a fim de que nós também tenhamos certeza da nossa salvação. Regeneração, irmãos, não é convicção. Por que regeneração não é convicção? Por que, irmão Yuri, regeneração não é convicção? Por que, irmã Tânia, regeneração não é convicção? Sabe por quê? Porque convicção muda. Regeneração não. A regeneração não muda. Vou tentar explicar. Quando nós estamos conversando sobre um determinado assunto, eu posso expor a minha opinião, a minha convicção. E ao ouvir outra pessoa, eu posso falar, rapaz, você está certo. É verdade. Eu estava errado, você está certo. A minha convicção passa a ser a convicção dele agora. Eu mudei de convicção. Então a regeneração não é um ato de convicção. Não, estou convicto de que eu sou um pecador, embora haja convicção, não é convicção, porque a convicção muda. A convicção muda. Quer ver? Quantas vezes você mudou de opinião na vida, Polaco? De coisas que você era convicto. Não, você tinha certeza que aquilo era certo. Dá para enumerar, não? Pastor? A pessoa entra na igreja, está convicto de que essa igreja é a igreja correta. Não, ele está convicto. Não, essa igreja, Jesus em primeiro lugar. Esta é a igreja certa. Eu senti Deus aqui, eu senti a palavra, eu gostei do pastor, eu gostei dos irmãos, eu gostei dos cânticos, até ele visitar o vizinho. Aí ele passa a estar convencido de que estava errado e de que aquela outra igreja é a igreja certa. A convicção é superficial. É uma coisa só na mente só. Não alcançou as profundidades do nosso ser. Não alcançou a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. Quando diz o coração, é o cerne, o centro das nossas emoções. Não alcançou. Abra para mim, por favor, aí. Em Filipenses 3,19. Olha o que diz aí. Lê para mim, o Yuri, por favor. Efésios 3,19. Lê o 18 e o 19, por favor, Yuri, perdão. Podemos perfeitamente compreender com todos os santos qual
Percebam, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo, por esta causa, se coloca de joelho, a fim de que os irmãos tenham, não um avivamento labial, não um avivamento baseado em sons, mas um avivamento interno, que eles fossem cheios de toda a plenitude do conhecimento. Paulo orava para que os irmãos de Éfeso tivessem uma experiência regeneradora, que produzisse neles uma coisa profunda, larga, extensa. Ele diz, olha, o meu desejo é que vocês conheçam a Deus na sua profundidade, na sua altura, na sua largura, na sua extensão. Este conhecimento fará com que as pessoas digam o que Pedro e João disse: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A convicção pode mudar pela pressão, pode mudar pela persuasão, pode mudar pela ambição. Eu tenho uma convicção, mas se tiver uns $10 aqui, eu posso mudar de convicção, né? Eu posso mudar de convicção se tiver um 3,8 na minha cabeça, né? É pressão. A convicção muda pela pressão. Você crê em Jesus? Não, não creio em Jesus. Eu não creio em Jesus. Você é cristão? Não, não sou cristão, não sou cristão, não sou cristão, não sou cristão. Tem. Isso. Então perceba que a convicção, ela tem muitas limitações. Ela pode mudar pela pressão, pelo conhecimento, de conhecer uma coisa melhor, mais interessante, mais robusta, ela pode mudar. Mas a regeneração marca o homem por dentro. Os hebreus tinham as leis escritas em tábuas de pedras, mas os novos, da nova aliança, têm isto escrito na tábua do seu coração. Então a regeneração é muito além da convicção. É mais do que convicção, porque a convicção, ela pode ser mudada, e a regeneração, não. Ok? Então Paulo estava falando para os irmãos, o meu desejo, o motivo pelo qual eu me ponho em joelho, é para que vocês, olha só, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados, é uma experiência profunda, que muda a pessoa, transforma a pessoa, impacta a pessoa, e este impacto transborda, vaza do seu interior. Jesus disse, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva. Você não conseguirá se esconder ainda que queira, porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Uma vez sendo regenerado, a luz do Espírito brilha na atitude, no comportamento, nas relações, no serviço, nos propósitos, nos projetos, nos objetivos. Tudo que ele faz reflete, é como uma carta escrita dos dois lados. Paulo disse, olha, vocês são a carta de Cristo, escrita, aberta, lida pelo mundo. Jesus disse, não, você não pega a vela e coloca embaixo da mesa do alqueire. Não, você coloca em lugar estratégico, para que todos possam ver. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. O homem tem necessidade disso, irmãos. Vamos lá, vamos ler mais um texto aqui que fala da necessidade da regeneração. Nós estamos tentando apontar, irmãos, no sentido de que o homem está perdido, irmãos, sem Deus. O homem sem Deus está perdidamente perdido. Olha, Romanos 3,9, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma,
Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Versículo 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. O que entre nós habitou, não era daqui. Né, irmãos? Ele encarnou, viveu entre nós. Mas na terra, segundo a Escritura, não havia um homem sequer capaz de produzir um sacrifício agradável a Deus. Só o seu próprio filho atenderia à justiça de Deus. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Olha só, irmãos, nenhum homem busca a Deus por vontade própria, irmãos. O homem é propenso, é inclinado a fazer o que é mal. Mal. O homem é de todo corrompido. Oh, mas esse é bonzinho. Esse aqui é... Não, no seu interior, diz a Escritura, ele é mau. Ele é apresentado como inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Está no alvo da ira de Deus. Olha só. Todos, o versículo 12 do capítulo 3, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Perceba que Paulo, irmão Hamilton, está dizendo várias vezes que debaixo do sol não há ninguém que faça o bem. Embora o pecado tenha degenerado o homem por completo, aqui ou acolá nós vemos fagulhas, né? De bondade, resquícios, né? Sabe um carro quando bate, dá perca total? Não tem? O carro bate, dá perca total. Às vezes não dá, você não recupera uma pecinha aqui, uma lá. Parece que era um Vectra, né? Parece que era um Astra, sei lá, um Gol. O homem bateu, irmãos. O homem colidiu com a vontade de Deus. Foi esmagado pelo pecado. Ficou totalmente irreconhecível, irmãos. Quando Deus chega no Jardim do Éden e olha para aquilo, não era o mesmo que ele havia deixado na tarde anterior. Não era a mesma pessoa, não era o mesmo casal. Tinha dois monstrinhos lá, meu irmão. Duas ferinhas. Pode ver, irmãos, o que veio a partir dali. Olha o que veio a partir dali. O homem voltou às suas costas, irmãos. Deliberadamente se rebelou. Se rebelou contra Deus. Deu ouvidos à serpente. Acreditou na possibilidade, na ideia de Satanás, uma ideia antiga de ser igual a Deus, de se tornar igual a Deus, de ter o poder de Deus. Mas como diz, né, uma tradição que o nome Miguel quer dizer, quem é como Deus? Uma tradição antiga diz que, e é uma tradição, por favor, não diga que diz que isso é bíblico, tá? É uma tradição. Diz que quando Satanás sobe no seu entendimento, subirei nas alturas e serei semelhante ao Altíssimo e assentarei no seu trono, Miguel, irmãos. Miguel, que é o anjo que na Escritura guerreia contra Satanás. Geralmente, observe, acho que 3 ou 4 passagens que existem na Escritura onde Miguel aparece, ele está lutando contra Satanás. Veja, lá contra o corpo de Moisés, lá em Judas, lá em Apocalipse 12, lá em Daniel, ele está lutando contra Satanás. Então, Miguel sobe, né, e diz, quem é como Deus? Desce já. E é lançado. Interessante, não é bíblico, mas é uma história interessante, né, de se avaliar. Vamos lá, meus irmãos. A sua garganta é um sepulcro aberto com língua,
com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição, de amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar o sangue, os seus caminhos a destruição, a miséria. Não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha isso, irmãos. Quem que eu estou descrevendo aqui? Você, minha irmã. Eu. Nós. Antes da regeneração. Esse éramos nós, irmãos. Essa é a condição do homem natural. Está incapacitado de buscar a Deus. Está impossibilitado. Está algemado ao pecado, ao erro, ao engano. Ele está morto. Morto. Ele não consegue reagir, ele perdeu essa luta. Ao contrário do regenerado, que conhece a luta que há dentro de si, nos seus membros, conhece a luta entre a nova e a velha natureza, entre o velho homem e o novo homem regenerado. Uma luta que agora pode ser vencida se andarmos no Espírito, se vivermos no Espírito. Paulo diz: andai em Espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. Se vocês dizem viver no Espírito, também andem no Espírito. Percebe que as coisas mudam com a regeneração. Mas eu quero falar que o homem precisa. Por que precisa? Porque não consegue fazer isto sozinho. Ele é incapaz de o fazer. Tive um estalo, hoje eu vou me converter. Impossível. Impossível. Porque a conversão é a demonstração que houve regeneração. Nós estamos acostumados, e até discuti esses dias com o nosso irmão Yuri, a respeito das várias formas, né, Yuri, de aceitar Cristo e tal, né? Eu até aprendi bastante com o irmão Yuri nesse sentido. Eu ainda sou, né, bastante radical nesse assunto, e tenho as minhas dificuldades de aceitar alguns trejeitos, né, que a gente cria a fim de trazer as pessoas a aceitarem, né, a Cristo e tal. Mas muito se convence, às vezes, com ato, né, de levantar a mão. Isso não necessariamente está expressando ali a conversão. Ele pode ter se emocionado, ele pode ter poxa, gostado, se sentiu abraçado, né? Oh, que legal, gostei daqui. Ele está sofrendo tanto lá fora, e aqui recebe tanto carinho, tanto amor, né? Então ele levanta a mão e vem para frente e tal. Algumas coisas precisam ser explicadas para essa pessoa, né? E algumas coisas demonstrarão se ele se converteu ou não. Por quê? Porque pelos frutos será conhecida a sua conversão. Se ele não começar a frutificar, a desenvolver, a crescer, alguma coisa aconteceu de errado. Né? Alguma coisa está fora do lugar. Porque espera-se que, uma vez demonstrando, já não nasce com fruto, né? Primeiro sai o brotinho ali, você começa a regar, cuidar, porque é novinha, ela é frágil, né? Então você põe uma cerquinha ali para o cachorro não pegar, para o gato não... E aí vai crescendo, você vai protegendo. Chega uma hora que nem a grade segura, né? Porque já cresceu, está dando fruto. Mas isso não acontece com todos. A gente percebe que as pessoas vêm para a igreja e do jeito que chegaram, continuam. Elas mudam uma coisa, elas mudam o lugar onde frequentavam. Antigamente era o bar da esquina, era o forró do Zé, era a casa da não sei o que lá. Aí ele começa a vir para a igreja. Só que ele não desenvolve. Ele não desenvolve a sua fé. Eu costumo dizer, né, se porventura uma pessoa fica sem comer um dia, pode ser dieta, né? 2 dias, pode ser um jejum extremo aí, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Mas a pessoa não come, ela vai definhar, vai morrer, tem algum problema. Nós não permitimos que os nossos filhos fiquem sem comer muito tempo. A gente ó, o que está acontecendo? O que você tem? Você está doente. Você está doente, tem um problema com você. É por isso que eu acredito também que possa haver algum tipo de problema com um cristão que não
não tem qualquer anseio, desejo ou prazer em ler a Escritura, em estudar a Escritura, em se aproximar da Escritura, em andar com a Escritura, enfim. Prática espiritual, em orar, em buscar a Deus, em evangelizar, falar para o seu próximo. São coisas que se esperam daqueles que passaram por esse acontecimento, a regeneração. Oi? Pode falar, mano. Sim. Você jogar só na terra, ela vai somente fazer o quê? Se vir um tempo bom, uma chuva boa, então ainda ela vai plantar alguma coisa. Mas se ficar na sequidão, ou só ficar aí, ela não vai fazer nada, ela não vai brotar. Né? Então, você vê isso aqui. Talvez exista muita gente sentada, não dando fruto, não crescendo, e outra coisa, é contagiar. O crente tem que contagiar, o pastor contagia as pessoas, né? A buscar a leitura, a buscar a palavra, a ser incentivado na oração. E assim, o pessoal fala, seja novo, como você ensina as crianças. Né? Vamos. Ó, agora veja por essa perspectiva. Interessante o que a irmã falou. Veja por essa perspectiva. Quando uma criança nasce, há um instinto natural pela alimentação. Natural. Eu vi vários tipos de nascimento de animais. Vários tipos. Zebra, chimpanzé, elefante, leão, gnus, búfalos. Imediatamente ao nascer procuram as tetas da mãe. Indubitavelmente todos os seres que nascem vão direto se mamarem. É um sinal de que estão saudáveis. Então eu também quero acreditar que o papel do discipulado é bíblico e fundamental para o desenvolvimento da fé do novo convertido. É fato, é obrigação da igreja cuidar do novo convertido. Aliás, os seres humanos, diferente dos animais selvagens, que têm condições, a maioria deles, o número de perda no mundo selvagem é muito maior do que os seres humanos. Então, as tartarugas vão para a beira da praia, colocam lá milhares de ovos. Milhares de tartarugas nascem. Algumas não chegam na praia, são devoradas, muitas são devoradas nesse caminho, da areia até o mar. Então perde-se muito. Por quê? Estão por conta própria. Eles nascem e estão por conta própria. Mas lutam pela vida. E é isto que devemos observar. Uma pessoa que foi regenerada, ela luta avidamente por se aproximar de Deus. Eu acredito nisso. Agora, o ser humano, a mãe, quando pega a criança, a mãe identifica o cheiro, a criança identifica o cheiro da mãe e do leite. E você não precisa, quando você coloca ela aqui, é engraçado, uma vez mostrando o caminho. Quem já foi mãe aqui? Já foi? Já foi mãe? Obviamente, que pergunta, não, mãe? Já foi mãe, minha irmã? Isso é verdade ou não? A criança, quando vem no colo da mãe, mesmo sobre a roupa, ela não tenta morder? Peraí, vou concluir. Só que unindo o que a irmã falou, o ser humano é diferente do animal selvagem. O animal selvagem, ele é solto
A natureza, embora haja muitos cuidados da mãe ali, mas não é como o ser humano. O ser humano, se nascer e for deixado, ele morre. Ele morre com fome, desejando comer, mas não é capaz de fazer isso sozinho. Ele necessita do auxílio do seu pai ou da sua mãe. Muitos animais eles nascem, ficam na natureza e ali eles sobrevivem, eles vão embora, eles se viram. Isso não é possível com o ser humano. Então aquele filme lá do Tarzan, ou aquele filme do Lagoa Azul, as criancinhas lá tal, é pouco provável. O Menino Lobo lá, é pouco provável, é impossível na verdade. Cuidou o macaco, né, irmão? Aí uniu, né, Darwin com, enfim, Mowgli, é verdade, Menino Lobo, né? Irmãos, eu quero dizer, minha irmã, e eu acho que é isso que precisa ficar reforçado, é que a regeneração é um milagre proveniente de Deus no ser humano que muda a sua natureza. A regeneração não é como a conversão e não é como a santificação, é diferente. A santificação é o processo pelo qual o homem vai se aproximando de Deus e se afastando do mundo. E vai culminar na glorificação. A regeneração culmina na glorificação do corpo. É o último estágio. É quando seremos preparados para estar diante dele. Mas a regeneração acontece assim. Deus intervém no homem de modo milagroso e muda a sua natureza. Irmãos, é a graça de Deus, pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Mas nós precisamos sair daqui hoje conscientes de que o homem precisa disso. Porque não é pelas obras, não por bondade ou obras de justiça que houvéssemos feito, mas pela misericórdia, pela lavagem da palavra da regeneração e da renovação. Foi um ato divino, foi uma intervenção. Quem foi atrás do homem no jardim? Deus. O primeiro missionário da história foi o Criador. Chegou no jardim, no horário marcado, Adão não estava lá, como combinado no dia anterior. Então ele foi atrás. Adão, onde você está, Adão? Havia necessidade, o irmão falou das perguntas de Deus, né? Algumas perguntas que nos intrigam. Qual o teu nome? É Jacó. Não vai ser mais Jacó, agora é Israel. Por que perguntar? Então, mas olha interessante. Adão, onde você está? Deus foi em direção ao homem. Estou aqui, Senhor, ouvi a tua voz, então temi e me escondi. É a consequência natural do pecado, o afastamento. Causou um abismo intransponível. O homem não tem capacidade de voltar-se para Deus em função de tão longe estar. Agora, qual ponte seria capaz de trazer o homem de volta a Deus? Esta é uma ponte extensa. Esse é um caminho extenso, irmão, que alcançou o homem no mais profundo mar do esquecimento do pecado, irmãos. Jesus é o caminho que encontra o homem na escuridão do pecado, e por ele o homem consegue voltar-se a Deus. Aqueles que estão longe de Deus estão, primeiro, mortos. Mortos em pecados, mortos em delitos, mortos em ofensa. Eles constituíram-se amigos de Deus. O pecado não foi inconsciente, irmãos, foi consciente. Inimigo. Falei amigo? Inimigo de Deus. Efésios 2, do capítulo 1 ao versículo 5, o irmão citou aqui alguns textos naquele dia. Vamos lá. Eu sei, irmãos, que essa aula não foi tão motivadora como algumas outras, no início do tema, pelo fato de estarmos falando agora da condição real.
né, do homem. Em Efésios 2, do 1 ao 5, Paulo está dizendo aos irmãos de Éfeso, olha, vocês precisam saber de uma coisa. Olha só. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Esta era a condição que fomos encontrados, Sara. Mortos. Quando o resgate chega, estão todos mortos. Em pecados e delitos. Pode imaginar a cena? O Criador desce. Um grande cemitério de mortos-vivos. Essa era a nossa condição. Jesus clarifica isso quando aquele homem diz, Senhor, deixa-me enterrar o meu pai. O que Jesus fala? Deixa os mortos enterrarem os mortos. Deixe os mortos espiritualmente, vivos carnalmente, enterrarem aqueles que já estão mortos duas vezes, física e espiritualmente. Então essa era a condição do homem, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em pecados e ofensas, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo está dizendo, vocês não são mais filhos da desobediência, mas foram outrora. Vocês não estão mortos mais em pecados, mas estavam outrora. Vocês estavam debaixo das ordens do filho da desobediência, do espírito da potestade do ar. Olha só, irmãos. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam lembrar de onde vocês saíram. Vocês não foram sempre assim. Outrora, estavam mortos e eram subjugados pelo espírito deste mundo, que agora não opera mais em vocês, mas continua operando no mundo. É a condição do ímpio, do pecador. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também o são. Veja, irmão Sidney, a condição nos quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne. Aqui ele está falando no passado. Não é natural que o regenerado ande desse jeito, em devassidão, em luxúria, em prostituição, em adultério, em pecado, em fornicação, em idolatria. Não é normal. Nós andávamos, entre os quais todos nós antes andávamos. Ninguém mais aí anda assim não, né, irmãos? Fazendo a vontade da nossa carne, atendendo os desejos pecaminosos do nosso entendimento corrompido. Tá, vou encerrar. Tá bom. Mas Deus que é riquíssimo, irmãos, olha só, em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos. Irmãos? Nos vivificou em Cristo. Glória a Deus. Vamos lá. Então, primeiro, aqui, são espiritualmente mortos. Os homens são espiritualmente... Nasce morto. O homem nasce morto. Sabia? Aquele bebezinho lindo, que você pega, coisa gostosa, linda. Já nasce morto espiritualmente. É difícil até falar uma coisa dessa, né, irmãos? Aquele menininho que nasceu lá, nasce debaixo da ira de Deus. É aí que nós temos que interpretar o texto. Estou falando de natureza. A natureza de um bebê é pecaminosa. Agora, quando eu falo das atitudes de uma criança, é uma outra coisa. Tá certo? Irmãos, ó, se a salvação... Aí é um assunto que eu vou pedir ajuda do Yuri aqui. Por favor, me ajuda, Yuri, por favor. Peço ajuda aqui. Irmãos, todos que morreram antes de Jesus,
Alguém é salvo no Velho Testamento? Hã? Claramente é salvo. Ouviram falar de Cristo, Jesus? Mas em nenhum outro nome há salvação. E debaixo do céu nenhum outro nome foi dado pelo qual importa que sejamos salvos, senão este. Aqui os apóstolos pegaram, Jesus. E se... Andaram em fé. Certo. Mas como explicar isso agora? Ah. Os sacrifícios da lei não eram capazes de abrandar, nem de aplacar. Como ele pedia, como é que ele pedia que os seus pecados, né, que justificado ali, que levasse animais pelo sangue pelos Então, mas a Bíblia diz que o sangue dos animais eram incapazes de apagar os pecados. Aí por que Deus, no caso, pediu? É isso que eu estou perguntando. Então, se caso, mas eu acredito que ali, a partir do momento pela fé, eles creem, né, que através de um animal, indefeso, assim, puro, limpo, então, que era exigido que tinha que ser essa oferta, né, esse sacrifício. Senão, por que Oh. Todos os sacrifícios da antiga dispensação era apenas símbolo do que Deus ia fazer. Então nunca ninguém foi salvo por ele. Todos foram salvos pela graça. Está escrito lá que Noé achou graça aos olhos de Deus. Não foi porque apenas Noé era justo que ele foi salvo do juízo de Deus. Foi porque ele achou graça. Foi pelas obras, né? Nunca foi pelas obras. Nunca foi pela lei. No Novo Testamento, e hoje nós somos salvos pelo Cristo que veio. Mas no Antigo Testamento, eles eram salvos pela fé no Cristo que ia vir. Por isso, todos sempre foram salvos por Jesus. Então, mas crendo naquele mesmo assim, a palavra não fala que ia acabar o sacrifício, que viria que sem mácula, né, puro, sem pecado, né, que o sangue desse que purificaria todo pecado. Então, que não haveria. Então, por que ali então que Deus mesmo já ser o símbolo do sangue de Cristo, já o símbolo dele, quando fala ali na porta, no povo do Egito, passai nos umbrais da porta, né? O jeito que ele exigiu, que quis ser, né? Puro, sem mácula, ali já era a figura de Cristo, né? Então, por que ali naquele momento, todas aquelas pessoas, os que obedeceram às ordens de Deus, o jeito que foi feito, né? A obediência no que nos ensina, no que Deus trazia naquela época. Então, por que então que aquelas pessoas foram protegidas? Na verdade, eles só obedeceram por tristeza. Porque a Bíblia fala assim, por que Abraão ele foi oferecer Isaac? Porque ele creu. E por ele crer, a Bíblia diz que ele foi justificado. Como hoje ainda, como hoje também. Pela fé, sois salvos. Né? Porque se nós não cremos no sangue de Cristo, se nós não cremos que Jesus veio e realmente nós sabemos, glória a Deus pela palavra, né? Mas nós cremos nesta palavra, nós não vivemos naquela época. Né? Eu creio plenamente, desde a primeira palavrinha até a última, porque é tudinho de Cristo, é tudo Deus falando, o povo sendo transformado. Então eu acredito assim, que aquele povo que pela fé, crendo nas ordenanças de Deus, né, tentando cumprir, né, o que Deus mandava fazer. Eu acredito que é a obediência, crendo, né, crendo que Deus, meus irmãos, Deus ordenava ali. Então eu acredito obrigado, que minha aqueles irmã. que obedeceram, receberam as Obrigado, minha salvação. irmã. Deus abençoe. Não sei se eu tô certo. Esse, com certeza, também pode ser tema de uma aula, só para explicar a questão da soteriologia veterotestamentária. Porque, percebem? Como explicar isso? Uma explicação bem sucinta, concisa, né? Rasa, objetiva,
demonstrando a galeria dos heróis da fé, né? Pela fé, abandonou o Egito, vislumbrando uma riqueza maior, desprezou ser chamado filho da filha de Faraó. Raabe, pela fé, creu no Deus dos judeus, ajudando os espias a escaparem. Pela fé, Abel oferece sacrifício excelente e agradável a Deus. Pela fé, Abraão foi fortificado, dando glória a Deus, e tendo no seu coração já ofertado seu filho, né, chamou a atenção de Deus. Pela fé, os juízes. Então, a fé é, sem sombra de dúvida, o elemento fornecido pelo próprio Deus, a fim de que o homem possa ser salvo. Porque a fé vem pela compreensão da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. A fé vem pela compreensão. A partir do momento que você compreende, a fé é produzida. Então, a base da fé é a compreensão da palavra de Deus. Eles compreenderam. Então, tiveram fé. Mas eu acho que nós poderíamos ir muito mais fundo nesse assunto, porque eu poderia falar também em Romanos, que diz que aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. O que dizer daqueles que nunca tiveram acesso à Escritura? Nunca ouviram falar do Criador? Nunca ouviram falar da palavra de Deus? Nunca ouviram falar de Cristo Jesus, dos apóstolos, das doutrinas? Tem outras coisas, tem outros meios que os julgarão. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento as obras da sua mão, a natureza, ela demonstra. Então, na verdade não é... Pois é. Então, isso aí também é discutível, né? Esse texto é bastante discutível. Sim, tem. Então, irmãos, não está condicionada a pregação, posso afirmar. Não está condicionada a pregação. A vinda de Jesus não está condicionada a pregação. Por quê? Por quê? Porque o dia e a hora é impossível de ser programado. O dia e a hora é impossível. Jesus, ninguém sabe o dia nem a hora. Não adianta calcular, premeditar, tentar prever. Essa é a última alma, vou pregar e Jesus vai voltar. Não é isto que determina a vinda de Jesus. E esse dia não nos pegará de surpresa, porque nós estamos aguardando esse dia. Esse dia para nós não é novidade. Se acontecer agora, eu estou esperando agora, exatamente agora. Eu espero que seja agora, inclusive. Então esse dia não nos pegará de surpresa. Leiam lá, Tessalonicenses, Paulo diz, olha, esse dia que virá como ladrão não será surpresa para nós, irmãos, pois nós aguardamos ansiosamente que isso aconteça. Deixa eu só concluir aqui. Os não regenerados não podem se arrepender. Jeremias 13, 23 diz assim, porventura poderia o etíope mudar a sua cor? As onças, a cor das suas pintas, ou a forma delas? Assim vocês, sendo ensinados a fazer o mal, poderiam produzir alguma coisa boa? Jesus disse, espinhos produzem espinhos, cardos, abrolhos. Não sai um fruto bom de uma árvore ruim, e o inverso também é verdadeiro. Então o homem é incapaz de se arrepender sozinho. Ele precisa de Deus. Desesperadamente precisa de Deus. O homem se desviou de tal forma, está tão longe, em um lugar tão escuro, que ele não consegue voltar. A regeneração é que dará ao homem condições de se voltar para Deus. Então, ele se arrependerá, ele se converterá, ele se santificará a partir da regeneração. A regeneração traz o homem de volta à vida, com condições de se aproximar de Deus. Mas vamos lá, eu não quero ser subjetivo. Os não regenerados não buscam a Deus. Romanos 3 nós lemos, o homem irregenerado não busca a Deus.
Os homens não regenerados não podem entender ou receber verdades espirituais. O que diz a Bíblia? Eu já passei do meu horário. Desculpa, irmãos. Primeira vez que acontece em 5 meses, hein? 10 minutos. Em 5 meses, por favor. Os não regenerados não podem entender. O homem espiritual entende tudo bem, mas o homem natural não compreende as coisas de Deus porque lhe parecem loucura. Irmãos, o homem precisa ou não, irmão Hamilton, de regeneração? Claramente. E como eu sei disso? Pela Escritura. O homem precisa ser regenerado. E a regeneração é um ato de quem? Exclusivo de Deus no homem. Exclusivo de Deus. É graça de Deus. Não é nada que o homem faça para receber. É graça de Deus. Porque se ele fizer qualquer coisa, qualquer movimento em direção a isto, não será graça. O homem regenerado, irmão, está debaixo do poder de Satanás. Ele é influenciado, ele é dirigido, ele é guiado pelo inimigo e pelo mundo, pelos prazeres. Os não regenerados habitam aonde, irmãos? A luz? Habitam o quê? O que disse Paulo? Ele transportou vocês das trevas para o reino do seu Filho amado. E Pedro disse, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, foram chamados, tirados, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Então, o irregenerado está em trevas. Ele precisa. O não regenerado está cego para as verdades espirituais. O Deus desse século cegou o vosso entendimento. Para quê? Para não resplandecer a luz do Evangelho da glória do seu Filho, Jesus Cristo. Os não regenerados são impotentes. Impotentes. Romanos 5,6, depois a gente lê. E para concluir, o coração não regenerado é perverso, é corrupto, é contaminado. O não regenerado tem um coração incircunciso. E aqui o escritor traz a ideia da velha aliança. Né? Deus exigiu que fosse cortado o prepúcio do órgão genital masculino. E o coração do homem é incircunciso, ou seja, é rebelado, ele não tem ali qualquer aliança com Deus. É incircunciso, é rebelde, é indiferente, é afastado. O coração do irregenerado, irmãos, tem uma natureza dura. É considerado como a pedra. Certo? Vamos se pôr de pé? Enquanto a medicina diagnóstica pedras nos rins, Mansara, pedra na vesícula, Ezequiel disse, tem pedra no coração. A pentecostal. Esse é pentecostal, que até bocejando, ele dá glória a Deus. Irmãos, sobre o que falamos hoje? Sim. Mas, isso, demos foco na necessidade da regeneração. O que eu devo fazer agora? Eu devo ler, irmãos. Sabe por quê? Porque se eu disser para vocês que comer faz bem, vocês só perceberão um dia que abrirem a boca e levarem a comida até ela. Se eu disser para vocês que o alimento faz bem, faz crescer cabelo, faz você ficar mais forte, melhora a sua pele, isso só vai acontecer se você for lá e fizer isso. Então, irmãos, por favor, chegando em vossas casas, se não hoje, amanhã pela manhã, ou durante essa semana, apliquem aquilo que vocês ouviram. Leiam todos os textos bíblicos que foram citados. Leia a apostila, medite na apostila. Mande uma pergunta no grupo, irmã Tânia. Mande uma pergunta no grupo, irmão Hamilton. Amém? Eu comi todo o tempo, irmão Yuri ia fazer uma sugestão hoje aqui. Infelizmente, me perdoe, irmão, eu não costumo passar no horário, tá? Eu vou adicionar você ao grupo. Eu gostaria que você formalizasse isso em áudio, tá bom? Mandasse um áudio. E na aula que vem você vai abrir a aula falando acerca desse assunto. E se você depois de ver aquilo ali
considerar que tem tempo hábil para tratar desse assunto na próxima aula, eu gostaria que você presidisse. Caso contrário, nós prosseguiremos com o assunto da regeneração. Mas foi tão interessante o que você nos trouxe na semana passada, que eu acho que na vida de Mefibosete, conforme está na apostila, você vai desenvolver da mesma forma, com a mesma maestria. Amém, irmãos? O que vocês acharam da ideia dos irmãos se agregarem conosco às segundas-feiras? Para mim foi uma providência de Deus, irmãos. Foi uma resposta às orações desesperadas que temos feito esses dias. Obrigado, viu, Milton, por ter vindo, mesmo tendo a sua esposa em recuperação em casa. Obrigado mesmo por ter vindo. Vamos orar? Cheguem mais próximo, por favor. Cheguem mais perto. Isso, cheguem mais. Vocês conseguem. A irmã está mancando, você está com o nervo ciático afetado, né? Desculpa, tá, Yuri? Hoje não ter... Senhor, nós glorificamos o teu bendito nome, Senhor. E, Senhor, como é terrível saber agora da condição em que vivíamos, em que estávamos. E como é bom saber de onde estamos agora. Senhor, mas nós não estamos contentes com a ideia de saber que tantas pessoas ainda estão lá fora, Senhor, precisando ouvir uma mensagem, uma palavra, seja pelos meios de comunicação, pela televisão, pela internet, seja, meu Deus, pelos celulares ou por qualquer outro mecanismo tecnológico. Nós mesmos, Senhor, temos que sair por essas portas, atendendo o chamado da Tua Palavra, do Teu Filho e do Teu Espírito Santo, levando o Santo Evangelho aos nossos vizinhos, aos nossos compatriotas, aos nossos concidadãos, no trem, no ônibus, no trabalho, na escola, na faculdade, na família, nos vizinhos, Senhor. Por favor, nos desperta, Senhor, a fim de que possamos fazer isto, Senhor. Ó Deus, não nos permita ser negligentes depois de ter conhecimento da Tua bendita palavra, Senhor. Purifica-nos da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade que liberta. Pai, obrigado e já te damos graça pelo alimento que passaremos a degustar a partir de agora, em comunhão, Senhor, com a igreja, com o Teu corpo, com o Teu Espírito e com a Tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela paciência de vocês. Vamos nos confraternizar?